Olá, meus queridos! Você que já conhece meu trabalho, sabe que nesse canal a gente fala sobre transtorno emocional com auxílio da astrologia. Mas hoje eu quero trazer uma proposta um pouco diferente. Eu vou continuar com os vídeos sobre estudos de caso, mas o meu tempo ele é um pouco curto e meus vídeos são longos, eu acabo demorando tempo demais para estudar cada caso, porque eu tenho os atendimentos no consultório. Por isso eu quero tentar um formato diferente agora, um vídeo um pouco mais compacto, trazendo alguns pontos específicos. E eu acho que a gente pode começar conhecendo um pouco da história da astrologia e como que é que ela realmente funciona na vida da gente. Então, se você gostou do assunto, já se ajeita aí, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. A posição dos astros determina quem você é? Eu acho que não é bem assim. Nenhum experimento científico conseguiu até hoje comprovar que a posição dos astros no momento do seu nascimento pode influenciar os eventos da vida ou algum traço de personalidade assim de um jeito muito confiável. Talvez seja até por isso que a astrologia não é reconhecida como ciência pela comunidade científica. Mas isso também não significa que seja pura invenção ou que não tenha nenhum valor. Na verdade, a astrologia funciona como uma linguagem simbólica. É uma ferramenta de interpretação e não é uma fórmula que vai determinar alguma coisa na sua vida. A posição dos planetas, dos signos, não define quem você é. O que ela faz é sugerir uma tendência, um padrão possível de comportamento, uma inclinação emocional. Percebe aqui a diferença? Por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência de ser um pouco mais impulsiva ou reativa, ela não vai agir assim só porque ela é de Áries. Ela é assim por diversos outros fatores biológicos, emocionais, ambientais e aquilo que a ONU chama de biopsicossocial. A astrologia não determina nada. Ela apenas traduz aquilo que você já é. Ela apenas pode oferecer uma fórmula simbólica para a gente refletir sobre isso, entendeu? Os astros não mandam em você, mas eles podem servir como uma tradução da sua personalidade. Então, na verdade, o que eu quero dizer com isso tudo é que você pode abandonar essa postura de justificar o seu TDAH porque você é de peixes. Na verdade, isso é só uma tradução daquilo que você é. A culpa não é das estrelas, não é do seu signo. E você que de repente tem medo de conhecer o seu mapa astral porque acha que isso é coisa de outro mundo, você é o que é. Não precisa ter medo de conhecer você mesmo, porque não é a astrologia que vai dizer se você é do bem ou do mal. Eu acredito que uma das fórmulas mais saudáveis da gente ver a astrologia é entender ela como uma técnica de compreensão humana. Mas o que infelizmente a gente acaba vendo ali na grande maioria é que as pessoas conhecem uma parte muito pequena da abrangência da astrologia. Eu não tenho dúvida de que ela seja popular, mas conhecer o seu mapa de nascimento é bem diferente do que ler sobre o seu signo num horóscopo, porque uma consulta astrológica ela tem o objetivo do autoentendimento, assim como qualquer outra ferramenta terapêutica, tá? O grande problema é a falta de informação sobre esse assunto e talvez o gosto pela superficialidade dali das características dos signos. Então, assim, interpretar um mapa astrológico é muito mais do que falar de um signo, porque é uma coisa infinita. Isso se trata de uma análise de vida, da história de uma pessoa e de toda a sua ancestralidade. Essa é uma arte que é capaz de perceber, através dos símbolos, a profundidade da interpretação das gerações, através dos ciclos planetários. E não tem pretensão nenhuma de ser uma ciência. E já que a gente falou de ciclo planetário, eu acho que a gente pode começar por ele, né? Vamos entender um pouco mais sobre um ciclo importante, que é os encontros de Júpiter e Saturno? Esse é um ciclo que tem uma duração média de 200 anos dentro de um mesmo elemento. Durante muito tempo, Júpiter e Saturno foram conhecidos como os reguladores do tempo porque eles eram os mais lentos. E talvez porque eles estivessem muito ligados com mudanças de governo, com troca de reinado ou de soberania. O tema principal do encontro deles sempre foi a substituição do velho pelo novo. E por isso que o encontro deles sempre foi marcado como um divisor de águas. Júpiter e Saturno, eles têm um mega ciclo de mais ou menos 800 anos, que são divididos em outros 4 ciclos menores de 200 anos em cada elemento. E um outro menor ainda de 200 anos dentro de cada signo do mesmo elemento.
Então isso significa que uma conjunção exata no mesmo signo acontece a cada 60 anos. Nos últimos 200 a gente viveu os encontros de Júpiter e Saturno acontecendo em Terra, Touro, Virgem e Capricórnio. E foi uma temporada que se iniciou lá nos anos de 1800 por aí, no signo de Virgem. Os signos de terra, eles vão tratar de matéria, de construção, de riqueza, de acúmulo de riqueza, porque o elemento terra, ele é o mais pesado dos elementos, ele corresponde à matéria, ao corpo, a tudo aquilo que é sólido. Então esse foi um período muito marcado pelo materialismo, pela produtividade, e não foi por acaso que a Revolução Industrial aconteceu nesse período. A expansão do comércio, isso tudo trouxe um aumento de riqueza e permitiu com que isso financiasse um progresso técnico. E foi aí que começou o mundo econômico que a gente conhece hoje. E também eu não tenho dúvida de que foi muito bom para o desenvolvimento da humanidade e de toda a estrutura social que a gente conhece hoje. Porém, algumas questões ainda precisam ser revistas, né? Especialmente questões morais e o respeito com o ser humano. E provavelmente seja através dos reencontros de Júpiter e Saturno, que agora vão acontecer nos signos de elemento ar, que uma nova reestruturação na forma como a gente consome ou como a gente existe, talvez isso comece a acontecer. Isso faz todo sentido quando a gente começa a avaliar que o simbolismo de cada um representa, que é Saturno estrutura e Júpiter o saber além da fronteira. A última conjunção entre esses dois elementos, entre esses dois planetas, aconteceu no elemento Terra, lá em 2020, em Capricórnio, né, que é o signo que mais remete a gente à estrutura financeira, estrutura política, e provavelmente trouxe pra gente o início de uma despedida desse ciclo de materialismo e acabou abrindo portas para uma nova temporada de 800 anos, lá em 2021, com todos os seus ciclos menores, tá? Que são as oposições, as quadraturas, mas dessa vez acontecendo em elemento ar, que é Aquário, Gêmeos e Libra. Isso significa que com a mudança de elemento dos ciclos de Júpiter e Saturno de Terra para ar, o ponto principal da atenção coletiva tende a mudar, porque o foco pode passar a ser a humanidade, a civilização. E a gente vai perceber isso no aprimoramento da forma como a gente entende o que é ser civilizado e, consequentemente, na forma como a civilização vão passar a existir a partir de agora. Certo, pessoas? É isso, acho que já deu pra gente começar. Eu vejo vocês no próximo. Tchau!